pré ou pós-tribulacionista. A escatologia cristã, ela se divide em duas vertentes diferentes, os pré e os pós-tribulacionistas. Pré-tribulacionista é quem acha que a tribulação vai acontecer antes da volta de Jesus. Primeiro tem a tribulação, depois vem a volta de Jesus. E pós-tribulacionista é aqueles que acham que primeiro vem Jesus e depois virá uma grande tribulação. Primeiro Jesus vem, arrebata as suas ovelhas, sei lá, e aí depois tem uma tribulação. São duas vertentes diferentes. Eu não sou nem pré nem pós-tribulacionista. Eu sou preterista. Eu prego a escatologia preterista, de que o Apocalipse, grande tribulação, os sinais proféticos já aconteceram. E como nos meus estudos eu falo muito sobre o Apocalipse, tem um tema que eu quase nunca falei, que foi a grande tribulação. E por mais que eu seja preterista, tem pessoas que ainda me perguntam se eu sou pré ou pós-tribulacionista. Então, vamos fazer uma análise rapidinha aqui da grande tribulação que Jesus fala. A grande tribulação você encontra na sua Bíblia em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 15, que são paralelos, quando Jesus faz o seu chamado sermão profético. Por que sermão profético? Porque Jesus sabia que estava chegando sua hora, ele já tinha pré-advertido os seus apóstolos anteriormente que ele seria crucificado, entregue aos gentios, flagelado, morto, etc. E na sua última oportunidade, ou pelo menos no último registro histórico que nós temos dentro do Novo Testamento, Jesus adverte sobre a queda de Jerusalém e os acontecimentos que viriam logo após a sua morte. Isso nós chamamos de sermão profético, porque foi a parte mais profética de Jesus. Porque dentro dos evangelhos nós vemos Jesus fazendo curas, milagres, expulsando o demônio, pregando a palavra, combatendo os fariseus, etc. Mas nessa parte, que talvez seja uma das últimas da sua vida pública, é quando ele transmite a sua profecia. É também nessa parte, uma das partes que mais nós podemos entender, que comprova o teor profético de Jesus, o caráter profético. Porque no entendimento judeu, segundo lá Deuteronômio 18, se o profeta falar e suceder conforme falou aquele profeta, é porque verdadeiramente ele foi um profeta. Se o profeta falar e não acontecer conforme falou aquele profeta, é porque aquele profeta falou mentirosamente. Loucamente falou aquele profeta, não dei crédito. Então é a parte do Novo Testamento que mais podemos comprovar que Jesus foi pelo menos um profeta, um grande profeta, porque ele predisse a queda de Jerusalém e o juízo daquele povo. Como eu já falei nos meus estudos de preterismo, Jesus disse que havia juízo sobre aquela geração. Ele falou: e sobre essa geração será cobrado o sangue de todos os profetas. Sobre essa geração cairá o fio da espada. Essa geração é testemunha de que sois filhos de quem mataram os profetas, de Abel e Zacarias, etc. Então todo o contexto mostra que Jesus veio julgar aquela geração e aquele povo, ok? Agora vamos analisar um pouco algumas peculiaridades aqui do sermão profético. Eu vou pegar em Lucas, porque tem algumas peculiaridades que Lucas tem que Mateus não tem. Lucas 21, no versículo 20, Jesus fala assim: quando os virdes Jerusalém cercada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Então Jesus começa pré-anunciando que Jerusalém seria cercada de exército. Aí eu pergunto, é um evento global? É um evento que vai atingir o planeta inteiro? Não, porque Jesus está se referindo a Jerusalém. Quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Então, se é a sua devastação, é a devastação de Jerusalém. Não foi exatamente o que aconteceu duas vezes, tanto no ano 70 quanto no ano 135? Jerusalém foi destruída duas vezes. Então, aqui você pode ver dentro do contexto que não é um evento global, como infelizmente muitos religiosos teimam que é e querem jogar para a época atual. Versículo 21 de Lucas 21. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem nela. Então aqui ele está falando da Judéia. O mundo inteiro está na Judéia? Não. Então dentro do contexto, sem isolar o versículo, você vê que isso aqui ele está falando para os cristãos da sua época, para as pessoas ali do seu meio, que viviam ali em Jerusalém, porque a igreja começou em Jerusalém. Versículo 22. Porque serão dias de punição. Punição pelo quê? Está dentro do próprio Novo Testamento. Não foi Jesus que falou que dessa geração seria vingado o sangue de todos os profetas que eles mataram? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis te abraçar como uma galinha abraça os pintinhos e tu não quiseste? A uns apedrejeis e a outros matareis, pois dessa geração será cobrado o sangue de todos os profetas. Então isso aqui Jesus está falando uma punição, não é um evento global que envolve o mundo todo. É uma punição por algo específico. E aqui no caso,
sobre aquele povo e aquela geração, porque aquela geração era a mesma geração que fazia exatamente igual aos que mataram todos os profetas, ok? Porque serão dias de punição, nos quais deverá cumprir-se tudo o que foi escrito. Foi escrito, você pode ver em Daniel 9:26, ok? Ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. Flávio José, o escritor judeu, ele conta que as grávidas não foram poupadas durante o massacre romano. Inclusive, Flávio José fala do grande cerco, da muralha que Tito e Vespasiano fizeram para cercar Jerusalém, a fome, uma mulher que comeu os próprios filhos, de tanta fome que foi em Jerusalém. Tudo isso é narrado por Flávio José. Vamos continuar aqui o texto. Com efeito, haverá uma grande angústia na terra e cólera contra este povo. Aqui quando fala na terra, eu já falei em vários outros versículos que na terra é na terra de Israel. Conforme eu falei em Romanos, Paulo fala: e este evangelho foi pregado até os confins da terra. O evangelho foi pregado em todo o mundo no primeiro século, até os confins da terra. O continente asiático, o continente australiano, o continente americano que nem tinha sido descoberto, já tinha sido pregado o evangelho? Não, porque toda a terra é toda a terra de Israel. Como por exemplo Jeremias, que eu sempre uso como exemplo, onde Deus fala lá no Antigo Testamento: dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Quando que os profetas de Jerusalém contaminaram todo o planeta? Nunca. Porque toda vez que a Bíblia usa essa expressão toda a terra, é toda a terra de Israel. E aqui no versículo mesmo você percebe isso. Porque ele fala, ó, haverá uma grande angústia na terra e cólera contra este povo. Que povo que ele está se referindo? É o mundo todo, como os evangélicos pregam por aí? Não, é o povo judeu. Então não tem nada aqui que dê a entender que é um evento global ou mundial. Haverá uma grande ira na terra e cólera contra este povo, o povo judeu. Se fosse um evento global, não estaria aqui contra este povo, estaria contra todos os povos. Então só aí você vê que não é um evento global. E cairão ao fio da espada. Os judeus caíram ao fio da espada. Foi pela espada que os romanos assim, conquistaram Jerusalém e massacraram os judeus. Levados cativos para todas as nações. Os judeus foram levados cativos para as nações que pertenciam ao Império Romano, sobretudo a própria Roma. Roma, Sicília, Grécia. O próprio Coliseu romano foi construído com mão de obra escrava judaica. Então, serei levados cativos para todas as nações. Aí olha que interessante esse versículozinho aqui também, né? Que as pessoas falam assim, não, Ronaldo, mas a grande tribulação vai ser um evento global no planeta inteiro. Vai ser quando Jesus vai destruir tudo e depois ele vai voltar em glória. Agora, se Jesus vai voltar logo depois de ele destruir tudo, as pessoas vão ser levadas cativas para que nação? Porque aqui ele diz que serão levados cativos. Cativo aqui em grego significa escravo. Serão levados como escravo. Então, tanto a teoria pré quanto pós-tribulacionista, aonde que eles encaixam a escravidão aqui no texto? Dentro da lógica deles de que haveria uma grande tribulação, o mundo inteiro seria destruído. Se o mundo todo vai ser destruído, as pessoas seriam escravos de quem? Ah, o Brasil foi destruído, Jesus jogou fogo do céu, veio uma grande tribulação, independente dele já ter arrebatado os seus ou não, pós ou pré-tribulacionista, mas Jesus destruiu todo o Brasil. Não só o Brasil, Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, Honduras. Aí eu pergunto, então nós vamos ser levados cativos para onde? Porque não vai ter mais nação para ser levado cativo. Segundo a visão apocalíptica, sobrariam só escombros, restos, né, de corpos e escombros para todo lado. Então, aonde que se encaixa aqui essa parte de serem levados cativos na visão futurista? Não se encaixa, porque aqui ele está falando da queda de Jerusalém. Então, continuando. Então, aqui Jesus está dizendo o quê? Que Jerusalém seria pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se cumprisse. Aí eu pergunto, se Jesus está dizendo claramente que os gentios pisariam Jerusalém, você vê que não é, mais uma vez, não é um evento global. É um evento localizado na terra de Israel. Segundo, os gentios teriam um tempo para pisar Jerusalém. Aonde que isso se encaixa na visão pré ou pós-tribulacionista que as igrejas pregam por aí? Porque as igrejas dizem que haveria uma catástrofe, fogo do céu, destruição, morte, terremoto, uma coisa horrorosa. Então o que ia acontecer? Todos os gentios iriam para Jerusalém? Os brasileiros, os mexicanos, os americanos, os japoneses, os russos, os africanos, vai todo mundo para Jerusalém, pisar Jerusalém. Até a terra voltar ao normal e depois todo mundo voltar. Porque aqui Jesus fala que tem um tempo determinado para eles pisarem sobre Jerusalém. Jerusalém será pisada pelos gentios
até que se complete o tempo dos gentios. Ué, isso não aconteceu na história literal? Jerusalém não ficou, depois que Adriano expulsou os judeus na segunda diáspora, os judeus não ficaram 2000 anos fora de Jerusalém, sendo peregrinos em terras alheias, e Jerusalém não foi pisada ali por vários povos gentios, incluindo nas cruzadas católicos e muçulmanos? É exatamente o que o texto está dizendo, Jerusalém seria pisada pelos gentios. Então não é um evento global. Versículo 12, mais um versículo que prova que a grande tribulação não é global. Antes de tudo isso, porém, antes de tudo isso, que é da tribulação que haveria em Jerusalém, hão de vos prender e de vos perseguir, e de vos entregar às sinagogas e às prisões. Preste atenção, sinagogas, que é a casa religiosa do judeu, sinagogas. E de vos conduzir a reis e governadores por causa do meu nome. Reis de verdade, rei literalmente. Rei da Grécia, rei do Egito, rei da Turquia, etc. E isso vos será causa de testemunho. Agora eu pergunto para vocês, quando isso aqui foi escrito, o Novo Testamento, o cristianismo estava surgindo. Jesus tinha 12 apóstolos, 70 discípulos, e se ele tivesse 200 seguidores era muito. E ele estava em Jerusalém, que era a terra dos judeus. Os judeus eram a maioria, óbvio. Tinham saduceus, fariseus, samaritanos, essênios, etc. E os cristãos, se fossem 1% da população de Israel, era muito. Porque o cristianismo estava surgindo ali em Jerusalém. Então, naquela época, que o cristianismo era uma coisa nova, o cristianismo era minoria. Sim, naquela época era possível um cristão ser levado perante uma sinagoga, por amor de Jesus, porque professava a fé em Jesus, e os judeus ir lá e encher o saco daquele cristão, falar, não, vem cá, você está violando a Torá, você está seguindo um outro Deus, um outro Machia, não sei o que. Naquela época era possível. Agora, hoje, na época que nós vivemos, onde os judeus são menos de 1% da população, e já o cristianismo, que era esse menos de 1%, hoje é a maior religião do mundo, onde mais de 1/3 do planeta é cristão. Eu pergunto, como que hoje, na época que nós estamos, como que os cristãos serão levados às sinagogas? Sendo que na verdade os judeus foram perseguidos posteriormente. Os judeus não querem nem conversa com os cristãos, porque eles sabem que eles são a minoria. Vocês acham mesmo que um povo que foi perseguido, massacrado, holocausto, nazismo, cruzada, etc., e está lá brigando pela sua terra, vocês acham que tem como os judeus pegar 1/3 da população global, que são os cristãos, e levar todos os cristãos para suas sinagogas? Por que você aceita Jesus? Você está negando a fé judaica. Você aceitando Jesus, você é herege. Você vai condenado por aceitar Jesus. Tem como? Então eles vão levar todo mundo. Vão ter que levar o presidente do Brasil, vão ter que levar o Barack Obama, vão ter que levar o governador da Califórnia, Schwarzenegger, vão ter que levar os atores de Hollywood, vão ter que levar os pastores, Malafaia, Valdomiro, Edir Macedo, vão ter que levar o Papa, João Paulo II, vão ter que levar todos os padres católicos, vão ter que levar os espíritas, vão ter que levar 1/3 do planeta para Jerusalém para ser levado, para cumprir essa profecia aqui, ó. Sereis levado perante sinédrios e sinagogas por amor de meu nome. Tem como? Não, não tem como. Só na cabeça dos futuristas que eles tentam forçar e encaixar essa profecia na época da gente. Sereis levados perante reis e governadores. Nós vemos no Novo Testamento, principalmente no livro de Atos, que os apóstolos eles eram levados perante os reis e governadores, porque professavam a fé em Jesus. Paulo mesmo, que é a maior referência que a gente tem no Novo Testamento, são as epístolas de Paulo. Paulo foi levado perante o rei Agripa, Paulo foi levado perante o rei de Chipre e vários outros. Pedro foi levado perante lá junto com João ao Sinédrio e depois também perante um rei. Foi até preso. Porque naquela época os reis da época do Novo Testamento eles não eram cristãos. Agora hoje a maioria dos reis são cristãos. Reis, quando eu digo reis hoje em dia, eu estou me referindo a governadores, chefes de estado, pessoas que governam uma nação. Como que você vai ser levado então perante o chefe da sua nação por ser cristão? Tem como hoje em dia? Por exemplo, de repente a presidente Dilma começar a chamar todos os cristãos perante ela por ser cristão. Só no Brasil nós já somos, eu não me lembro o número exato, mas nós somos milhões de brasileiros cristãos. Então ela vai levar todos os cristãos perante ela para prestar contas porque são cristãos, sendo que ela mesma também se diz cristã. A confusão toda da grande tribulação começa aqui em Mateus 24. Exatamente no versículo 3, quando Jesus está saindo do templo, os apóstolos mostram para ele a construção do templo,
Aí Jesus olha para eles e fala: vede tudo isto, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí os apóstolos perguntando, né, quando seria a consumação daquelas coisas, que Jesus estava falando de um juízo que ia derrubar todo o templo. Os apóstolos perguntam: dize-nos, mestre, quando vai ser isso? Qual o sinal da tua vinda? Da tua vinda, aqui não é volta, como algumas bíblias traduzem, e do fim desta geração. A Bíblia de Jerusalém, inclusive, traduz dessa época, porque aion em grego é a geração presente. Quando Jesus disse, por exemplo, para esta geração só será dada o sinal de Jonas, é a geração presente dele, que ele ia morrer, ficar 3 dias no seio da terra e ressuscitar. Então esta é a geração aion. E aqui também, no mesmo versículo 3 de Mateus 24, ele não está falando de volta, ele está falando de vinda, que ele ia vir em juízo sobre as nuvens, para julgar aquela geração. Mas como as Bíblias traduzem aqui fim do mundo, as pessoas pensam que aqui ele está falando do evento global do fim do mundo. Quando se dará essas coisas e o fim do mundo? Mas na verdade, dentro do contexto do original grego, não tem nada a ver. Ele está falando da sua vinda, não volta, e do fim daquela geração, quando ele ia julgar e consumar toda aquela geração. Já no versículo 34 de Mateus 24 tem a resposta clara disso, onde ele diz: em verdade eu vos digo que não passará esta geração, a geração presente da dele, sem que todas estas coisas, todas as coisas que ele falou durante o contexto, aconteçam. Aí eu pergunto, Jesus mentiu? Porque ele disse, não passará esta geração, a geração dele, presente, sem que todas estas coisas aconteçam. Eu já vi vários estudos que me mandaram de pastores falando assim, não, porque o sermão profético nós separamos em 2 partes. Uma parte a queda de Jerusalém, outra parte a volta de Jesus. Mas Jesus aqui ele diz todas as coisas. Vamos ver o versículo, ó. Não passará esta geração, sem que todas, não algumas, todas essas coisas aconteçam. Ué, então a vinda de Jesus era um evento para o tempo futuro? 2000 anos depois? Então ele mentiu, ele errou aqui. Ele disse para o sumo sacerdote Caifás, face a face com Caifás, ele disse, em verdade vos digo, que Jesus sempre falava em verdade, vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Caifás já morreu. Como é que Caifás viu o Filho do Homem vindo sobre as nuvens? Porque sobre as nuvens é uma expressão judaica que quer dizer vir em julgamento. Que nem eu falei, Jesus falou que ia vir como um ladrão. Não quer dizer que ele vai pôr uma máscara e uma arma e vai vir roubando todo mundo. É uma expressão que quer dizer que ele viria de repente, como um ladrão. E vir sobre as nuvens é vir em julgamento, julgando aquela geração má e incrédula. Inclusive o Talmud confirma isso, que aquela geração do primeiro século era chamada de má e incrédula. Se a gente for tomar essas expressões como literais, então para saber a volta de Jesus, é só quando você vê um ladrão em cima de uma nuvem, é Jesus. Olha lá, ele vindo. Porque são meramente expressões da época. Jesus também disse aos seus apóstolos, em verdade vos digo, aqui há alguns que não provarão a morte sem que vejam vindo o Filho do Homem com teu reino. Ué, os apóstolos não morreram? Tem algum vivo até hoje? Lucas, Bartolomeu, Pedro, Tiago, João? Não. Se eles morrerem, então... Por que Jesus falou, algum de vós não provará a morte sem que veja vindo o Filho do Homem com seu reino? Porque o reino dele era para vir naquela época, não 2000 anos depois. Jesus também disse aos apóstolos, não terminarei de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Israel é um dos menores estados do mundo, cabe até dentro de São Paulo, Israel. Aí eu pergunto, os apóstolos não terminaram de percorrer as cidades de Israel? E se eles terminaram, Jesus não veio? Porque você não demora 2000 anos para percorrer o estado de Israel, mesmo naquela época que já era um estado pequeno. Então só aí você vê que tudo isso daqui, o contexto, é para aquela época, para aquela geração, não para nós. E aqui a Bíblia de Jerusalém, ela tem algumas epígrafes em que ela separa o texto por fatos. A introdução, depois ele fala do princípio das dores, onde ele fala de falsos profetas, fome, terremoto, e nação contra nação e reino contra reino. Aí as pessoas pensam que aqui nação contra nação é uma guerra mundial. Engraçado que o mundo já teve 2 guerras mundiais e Jesus não veio. Porque nação contra nação, ele está se referindo à nação de Israel contra a nação dos romanos. Reino contra reino, o reino de Israel contra o reino pagão, o reino dos gentios. Não é nações contra nações, como as pessoas pensam no plural. Se fosse um evento mundial, uma guerra mundial, aqui estaria no plural. E haverá nações contra nações.
Mas não, aqui está tudo no singular, pelo menos no grego. Haverá nação contra nação, um reino contra um reino. Não é no plural, não é reinos contra reinos. Então só aqui você vê que é um evento particular, singular. Dentre os princípios da dores, ele continua falando sobre os falsos cristos e os falsos profetas que surgiriam. Realmente, no primeiro século, nós sabemos pela história secular que tinham vários cristos e vários falsos profetas no primeiro século, todos se dizendo Messias. Simão Bar Coqueba, Simão Barjona, Simão de Pérea, Apolônio de Tiana, dentre tantos outros. Todos faziam milagres, todos faziam curas, todos faziam sinais, cada um tinha a sua doutrina. E tem até um documentário do History que eu não posso pôr nesse vídeo por causa de conteúdos autorais. Mas se você procurar na internet um documentário chamado Os Rivais de Jesus, você vai ver todos esses falsos profetas, todos no primeiro século. Você também vai ver algumas referências na patrística, na história de Eusébio de Cesareia, e você também vai ver algumas referências no Talmud, em fontes judaicas, sobre vários falsos profetas que haviam no primeiro século, alguns até com templos, como Apolônio de Tiana tinha 17 templos para ele no primeiro século. Simão de Pérea, ele inclusive é mencionado no livro de Atos, quando ele tenta comprar de Pedro as bênçãos, né? Daí a origem da palavra simonia. Ele também foi mais um dos falsos cristos e falsos profetas que apareceram. Dentro do livro de Atos, você vai ver a menção de alguns falsos cristos e falsos profetas que surgiram no primeiro século. A partir do versículo 14, está mais um equívoco, mais uma confusão que os cristãos literaristas fazem. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testamento para todas as nações. Então virá o fim. Conforme eu já falei, o evangelho já tinha sido pregado em todo o reino no primeiro século. Você pode ver, por exemplo, na referência de Paulo aos Romanos, que ele fala: graça vos dou, que seus evangelhos têm sido pregados em toda a terra, e até os confins da terra é anunciada a vossa fé, até os confins da terra. Em outras referências neotestamentárias, Paulo também dá a entender e fala claramente que o evangelho já tinha sido pregado em todo o mundo. Porque todo o mundo aqui, de Mateus 24:14, oikomene em grego, é todo mundo presente, todo mundo conhecido, que eles conheciam. Porque é claro que o evangelho não tinha sido pregado em todo mundo. Se você pegar continentes como as Américas, não havia no primeiro século, nem se imaginava que haveria. A Austrália também não havia, não tinha sido descoberta ainda a Austrália. A África ainda era inexplorada, pelo menos da parte do Oriente Médio, era um território muito distante, desconhecido, assim como a Ásia. Eles não sabiam o que tinha na Ásia. Então, a partir do momento que os evangelistas do Novo Testamento falam que o evangelho foi pregado em todo mundo, é óbvio que ali todo mundo que eles estão se referindo é todo mundo conhecido, toda a terra presente, não todo o planeta, como alguns hoje em dia querem tomar literalmente ao pé da letra. E quando Jesus fala aqui que o evangelho do reino seria pregado em todo mundo, segundo o próprio Novo Testamento, foi pregado em todo mundo. E então viria o fim. O fim do quê? O fim daquela geração, daquele povo, daquela geração presente. Aí a partir do versículo 15, nós já temos sobre a grande tribulação. Aí aqui as Bíblias colocam na epígrafe, né, sobre a grande tribulação. Quando portanto virdes a abominação da desolação de que fala o profeta Daniel, instalado no lugar santo, que o leitor entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas. Quem estiver no terraço não desça para apanhar suas coisas. Quem estiver no campo não volte atrás para apanhar sua veste. Ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. Pedi para que a vossa fuga não aconteça no inverno no sábado, pois naquele tempo haverá uma grande tribulação, tal qual nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nem tornará a haver jamais. O profeta Daniel falou que haveria uma abominação instalada no lugar santo. O lugar santo era o lugar do antigo templo de Salomão. Inclusive onde só o sacerdote podia entrar, que era onde ficava a Arca da Aliança, ele era chamado Santo dos Santos, mas ali era o lugar santo. No ano 70, Tito e Vespasiano, pai e filho, eles invadiram Jerusalém e destruíram o templo sagrado. O templo veio abaixo, no 9 de Av. Coincidentemente, foi a mesma data em que o primeiro templo caiu, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, 9 de Av. É uma data triste de lamento para o povo judeu. Quando chegou no ano 132, o imperador romano Adriano, que era homossexual, Adriano, vendo que os judeus não queriam se curvar perante aos deuses romanos, Adriano resolveu afrontar os judeus. Adriano mandou construir, ali no lugar onde era o antigo templo, que foi destruído no ano 70, Adriano mandou fazer um templo pagão para Zeus. E isso para os judeus foi uma ofensa terrível. Então, o imperador Adriano ele mandou colocar ali uma abominação.
E aonde ele mandou colocar? No lugar da desolação, no lugar que já tinha sido desolado no ano 70. E isso tinha sido predito dentro da escritura pelo profeta Daniel. E é isso que Jesus está falando. Quando vocês vides a abominação, que é um templo pagão, da desolação, que o templo foi desolado, de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo, que era o lugar do templo, então fujam para as montanhas, fujam para as colinas, porque daí sim haveria uma grande tribulação naquela terra, tal qual nunca houve desde a fundação do mundo. E de fato houve. Adriano iniciou a Segunda Guerra Judaica Romana com os judeus, e nessa Segunda Guerra Judaica Romana, após a derrota dos judeus, o imperador assinou um decreto proibindo qualquer judeu em Jerusalém. Eles foram expulsos da sua terra por decreto. Se algum judeu fosse pego novamente em Jerusalém, eles seriam assassinados por decreto. Essa foi a segunda grande diáspora do povo judeu, que forçou os poucos que sobreviveram a migrar pela Europa, Oriente, África e outros lugares, porque realmente por decreto eles foram totalmente exterminados na Segunda Guerra Judaica Romana. Por isso que Jesus orienta aqui aos cristãos que fujam para os montes, fujam para as colinas, fujam para não sei aonde. E ele fala que haveria uma tribulação como nunca houve desde o começo do mundo e nem tornaria a haver. Ah, Ronaldo, mas a tribulação como nunca houve é a tribulação do fim do mundo, não sei o que. Não, pega a epístola de Pedro. Pedro fala, eu, companheiro vosso, durante a vossa tribulação. Se Pedro estava escrevendo para eles naquela época que ele era companheiro deles durante a tribulação, é porque eles estavam na tribulação daquela época. Não é uma tribulação para um tempo futuro. Eles já estavam vivendo a tribulação no primeiro século, ok? Aí continuando, Jesus fala assim, e se alguém vos disser, olha o Cristo aqui, o Cristo ali, não creiai, porque vão surgir falsos cristos e falsos profetas, fazendo grandes sinais e prodígios, e se possível for enganar até os escolhidos. Aqui eu não vou nem falar de Paulo, mas todo mundo sabe que eu associo a Paulo essa referência, porque a palavra Cristo em grego quer dizer ungido. Quando Jesus fala que viria alguém em nome dele, se dizendo Cristo, é claro que a pessoa não ia se dizer ser um Cristo, como por exemplo hoje um Henrique Cristo. Porque não tem como alguém dizer que é Cristo que vem em nome de Cristo. Um Henrique Cristo não fala, eu sou Cristo, eu vim em nome de Cristo. Se ele diz que ele mesmo é o Cristo, como é que ele vem em nome de Cristo? É porque a palavra Cristo em grego quer dizer literalmente ungido, alguém que é ungido, com óleo sagrado na cabeça, que Deus ungiu para fazer uma missão ou alguma coisa. Você pode ver que o rei Davi foi ungido, o rei Salomão foi ungido, alguns profetas foram ungidos, porque ungido é literalmente isso. Então a palavra Cristo é meramente ungido. E quando Jesus fala que haveriam falsos profetas e vindo em nome dele, ele está dizendo que viriam pessoas que diriam que vieram em nome de Jesus. Olha, eu vim em nome de Jesus, Jesus me escolheu. Tanto que aqui no versículo 26, olha que interessante, Mateus 24, ele fala, se, portanto, vos disserem, ei-lo aqui no deserto, não vá até lá, ei-lo em lugares retirados, aqui também é estrada em grego, dependendo do manuscrito que a Bíblia traduz, não creiais. Então o que Cristo está dizendo? Ele está dizendo, olha, depois que eu partir, vão vir falsos cristos e falsos ungidos, dizendo que vierem em meu nome, em nome de Cristo, não creio. E se alguém disser, o Cristo está aqui na estrada, no deserto, não creia. Ah, Cristo está aqui num lugar retirado, não vão atrás, não creiais. E aí nós temos o que no Novo Testamento? Nós temos Paulo, que durante uma viagem para Damasco, no deserto, exatamente no deserto, Paulo chega e fala o quê? Ah, Jesus está aqui, eu estou vendo ele, ele apareceu para mim. E ele me ungiu para pregar o evangelho aos gentios. Eu fui ungido o apóstolo dos gentios. Mas segundo essa última advertência aqui de Cristo no sermão 24, não era para acreditar. Ah, Ronaldo, mas Paulo fez grandes obras, Paulo pregou a palavra, Paulo curou mortos, Paulo ressuscitou mortos, curou enfermos, tudo em nome de Jesus. Pois é, aqui os falsos cristos que Jesus menciona, eles também fariam grandes sinais e grandes prodígios. E se possível for, eles enganariam até os escolhidos. Quem que eram os escolhidos? Os 12 apóstolos. Aí você vai lá em 1 Coríntios 15, o que Paulo fala? Se eu não sou apóstolo para os outros, eu sou para vós. Porque ele não conseguiu ser apóstolo para os escolhidos. Agora vamos continuar aqui a partir do versículo 29, na parte dos sinais cósmicos, que é uma parte bem que as pessoas tomam bem literalmente essa parte aqui. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua claridade. Tanto o sol quanto a lua aqui também são referências a Jerusalém. A Bíblia fala que Deus é o sol da justiça, e Jerusalém tem a lua da sua glória. Você pode ver em Apocalipse que a mulher está vestida de sol e com a lua aos seus pés. É uma referência a Jerusalém.
E as estrelas cairão do céu. Estrelas, como eu já falei em outros vídeos, é uma referência aos justos, que os justos seriam mortos, porque Jesus falou que os bons são como justos. Daniel também, no capítulo 12, ele fala: os que ensinam a justiça são como estrelas no céu. Então aqui é uma expressão figurativa. E os poderes do céu serão abalados. Sempre quando a Bíblia fala de céus, ela está se referindo a autoridades, poder. Você pode ver em Ezequiel 31, por exemplo, que fala que o faraó do Egito também estava no céu. Em Daniel 8 ele profetiza sobre um rei que subiria até o céu. A profecia que eles atribuem à queda de Lúcifer, como por exemplo Isaías 14:12, ele também fala: como caíste do céu. Porque céu é uma posição de poder, de autoridade, uma posição lá no alto, elevada, não literalmente um céu físico, ok? E aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O escritor judeu Flávio José, ele narra que durante a Jerusalém, um pouco antes da sua queda, alguns sinais estranhos apareceram em Jerusalém. E um dos sinais que o Flávio José narra é justamente esse. Ele fala que um sinal em forma de uma espada, que também é uma cruz, ficou sobre o templo de Jerusalém durante um ano inteiro e foi visto por todos. Isso é confirmado também por outros historiadores do primeiro século. E todas as tribos da terra se baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mais uma vez aquela expressão da terra, a terra de Israel. Não vou nem tocar de novo nesse assunto, senão vai ficar repetitivo o vídeo. Mas eu só faço uma pergunta: todas as tribos da terra, que povo que é separado por tribos? Não é o povo judeu? Não é as 12 tribos de Israel? Então quando Jesus fala aqui todas as tribos da terra, é óbvio que ele está se referindo ao povo judeu e a Israel. Não é sobre o planeta inteiro, porque o planeta inteiro não é dividido em 12 tribos. O povo de Israel sim, são as 12 tribos de Israel. Então quando ele fala todas as tribos da terra, está se referindo aos judeus, ok? Vindo sobre as nuvens, também eu já falei, que é vindo sobre em julgamento ou juízo sobre alguma geração. Versículo 31. Ele enviará os seus anjos, que ao som da trombeta reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma extremidade até a outra do céu. Bom, anjo em hebraico é malach, então anjo é literalmente mensageiro. Mas aqui nós podemos tomar tanto como mensageiro, uma pessoa que está pregando a sua palavra, como um ser espiritual, um anjo. E ele reunirá quem? Os seus eleitos. Eleitos, como eu já falei aqui em alguns versículos anteriores, são os apóstolos. Então essa referência aqui obscura, obtusa do versículo 31, não está falando sobre a igreja, sobre os cristãos, etc. Está falando especificamente sobre os apóstolos. E ele enviará os seus anjos ao som da trombeta e reunirão os seus apóstolos dos 4 ventos. Por que os 4 ventos? Porque os apóstolos foram orientados a pregar nas 4 direções. Diz a tradição católica que alguns foram para a África, outros foram para a Ásia, até a região da Índia, outros foram para o norte da Europa e outros foram para o oeste. Ou seja, para os 4 ventos. Agora, como esse versículo é meio obscuro, nós não podemos afirmar se isso realmente quer dizer uma salvação dos apóstolos, que eles seriam salvos antes de algum fim, até porque ninguém sabe com exatidão como morreram os apóstolos. A tradição católica se baseia em tradições. Eles acham que André foi crucificado numa cruz em X, que Pedro foi crucificado de ponta cabeça, etc. Então é difícil você entender esse versículo. Alguns acham que essa tradição católica realmente não se baseia em fatos concretos, que é uma mitologia. Pode ser que os apóstolos tenham sido arrebatados ao céu, pode ser que depois de mortos eles tenham sido levados aos céus, que os anjos tenham vindo em pessoas e buscado eles ao céu. Enfim, nós não sabemos. Mas aqui no versículo 31 é uma referência aos eleitos, e não a todos os cristãos ou a todas as igrejas, como alguns evangélicos pregam por aí. Ah, porque Jesus vai vir me buscar. Ah, você é um dos 12 eleitos? Olha lá João 6,70. Eu escolhi a vós os 12. Eles foram os escolhidos, os eleitos. Não a igreja toda no geral, ok? A partir do versículo 32 ele conta uma parábola da figueira, que é uma referência claramente a Israel. Aprendei da figueira esta parábola: quando o seu ramo se torna tenro e as suas folhas começam a brotar, sabei que o verão está próximo. Da mesma forma também vós, quando virdes todas estas coisas, todas essas coisas que ele está falando é algumas? Não, todas as coisas. O sinal em forma de espada, os gentios cercando Jerusalém, Jerusalém sendo pisada pelos gentios, falsos cristos e falsos profetas, falsos ungidos, enfim, todas essas coisas. Então, aqui dentro da parábola ele fala: quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam.
Passarão o céu e a terra, minhas palavras, porém, não passarão. Passarão o céu e a terra. Ah, Ronaldo, o céu e a terra não passaram ainda. Passaram sim. Em todo o Antigo Testamento, Deus sempre utilizou a palavra céus e terra como um sinal de aliança. Uma aliança entre os céus, Shammai, e a terra, Haaretz. Então, se os céus e a terra não passaram, então nós não estamos na nova aliança. Porque a nova aliança que Deus prometeu, ele faria uma nova aliança, e a nova aliança é selada entre os céus, ou seja, Deus, e a terra. Então, quando Jesus fala aqui, passarão o céu e a terra, ele não está dizendo que vai passar muitos anos ou muitos séculos, ou que a terra vai ser toda destruída e o céu vai ser destruído fisicamente. Não. Ele está dizendo que é uma nova aliança. Vai passar aquela antiga aliança de Israel, que é uma aliança também entre os céus e a terra, Shammai e Haaretz, e vai começar uma nova aliança. Uma nova aliança entre os céus, Shammai, e a terra, Haaretz. E as minhas palavras, porém, não passarão. As palavras de Jesus estão até hoje, que é a Bíblia. Só você comprar, você lê as palavras de Jesus. Qualquer igreja que você for, independente da religião, mas se for cristã, todas estão pregando a palavra de Jesus até hoje. Isso aqui aconteceu literalmente, não tem uma determinação de tempo. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu e nem o Filho, mas só o Pai. Então Jesus aqui, terminando já aqui essa parte, ele diz que a grande tribulação haveria dentro daquela geração. Lembrando que uma geração bíblica dura aproximadamente 40 anos. Se ele falou aquilo no ano 30, aproximadamente, ou 33, mais 40, nós chegamos ao ano 70, que foi exatamente quando começou a queda de Jerusalém, na primeira guerra judaica romana. Ele fala que o dia e a hora exato ninguém sabe, porque se alguém soubesse ele não viria como um ladrão, ou seja, de repente. Então, se ninguém sabe é porque de repente, quando menos se esperar, pum, ele ia vir em juízo sobre aquela geração. Tudo isso daqui já aconteceu. Essa é a vinda de Jesus e a grande tribulação que a Bíblia fala. Dentro do contexto se refere apenas ao povo judeu, aquela geração que Jesus viria em julgamento sobre aquela geração. Ah, Ronaldo, e os últimos dias? Hebreus 1 fala que Jesus já veio nos últimos dias. Pedro também fala na sua epístola que Jesus já veio nos últimos dias, porque é os últimos dias de Israel, daquele pacto, daquela aliança. Só para finalizar esse vídeo, para não ficar muito comprido, as pessoas me perguntam: Ronaldo, e o reino de Jesus então, cadê? O reino de Jesus, depois que Jerusalém foi destruída, tudo isso daqui, as escrituras, a Bíblia, o Antigo Testamento, tudo, passou para quem? Para os gentios. Quem que tomou conta de toda a escritura e, vamos dizer assim, monopolizou a religião? Foram os gentios. Porque segundo a tradição católica, que isso é confirmado por outras fontes, Jesus orientava os seus discípulos, principalmente Pedro e Paulo, mas eu não vou entrar na questão de Paulo, porque senão eu vou sair do foco do vídeo. Ele orientava eles a ir a Roma, mas principalmente Pedro, porque Pedro era o chefe da igreja, Pedro era o líder. E a tradição, conforme eu já falei, a tradição entende que Pedro foi morto em Roma. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer que nem Jesus. E depois, ali onde ele morreu, começou a brotar flores, e depois ali começou uma capelinha, um lugar de adoração, e depois ali surgiu o que nós conhecemos hoje como Vaticano, segundo a tradição. Então Jesus queria, porque queria, que eles fossem para Roma. Tanto que os cristãos que fugiram da tribulação de Jerusalém, segundo a história, até da perseguição de Simão Bar Kokhba, eles fugiram para Roma, porque Roma era o farol do mundo naquela época. Roma era que nem a Nova York hoje em dia, era a cidade mais importante do mundo, a cidade mais metropolitana de todo o mundo antigo, a capital do império. E os cristãos começaram a migrar para Roma, em grande quantidade. Foi em Roma que o cristianismo se estabeleceu e começou a se expandir de uma forma impressionante, foi justamente em Roma. Então, se existe o novo reino de Jesus, nós podemos sim definir que esse novo reino dele foi estabelecido em Roma. Porque Paulo, na sua epístola de Gálatas, inclusive, só utilizando mais uma vez uma epístola de Paulo, mas ele dá a entender que haviam duas Jerusalém. Uma Jerusalém escrava com seus filhos, que era Jerusalém presente, e a outra já era a nova Jerusalém, que era livre, que já era a comunidade cristã que estava crescendo. Essa era a nova Jerusalém. E a nova Jerusalém, ou essa comunidade cristã, ela se fixou onde? Em Roma. Então Roma acabou se tornando a nova Jerusalém, e Roma acabou virando a sede do reino cristão, do reino de Jesus, é Roma. Eu sei que muita gente vai me criticar por isso, principalmente evangélicos, vão falar, porque Roma é prostituta, é pagã, não sei o que. Não, foi em Roma que acabou prevalecendo a fé cristã, e foi a partir de Roma que a perseguição dos cristãos acabou.
Porque os cristãos aumentaram tanto em Roma que começaram a surgir imperadores cristãos, começaram a surgir conflito com os pagãos, até que chegou a um ponto no quarto século, um pouco antes de Constantino, o imperador romano, ele já assinou um decreto permitindo que os cristãos pudessem cultuar Jesus Cristo livremente, cultuar o seu culto. E depois Constantino, o que ele fez foi apenas oficializar o cristianismo como a única religião oficial do Império Romano. Porque na verdade todo o foco do cristianismo foi parar em Roma. Conforme eu falei no meu vídeo sobre o arrebatamento, o poder foi arrebatado de Jerusalém e ele foi transferido para Roma. Ele foi arrebatado, ele saiu de um lugar, foi tomado subitamente e foi parar em outro lugar. Até então um lugar que era considerado sagrado, santo pelos judeus, um lugar que era o foco espiritual, digamos assim, acabou se tornando Roma. E Jerusalém virou apenas uma desolação dos últimos 2000 anos aproximadamente. Mas como o foco desse vídeo é falar mais sobre a grande tribulação, num próximo vídeo eu vou estar falando sobre o reino de Jesus e essa questão de 1000 anos da besta, 1000 anos de os que reinariam com Cristo, etc., a fragmentação da igreja e outros assuntos. Por enquanto é só uma breve análise sobre a grande tribulação, que todo mundo insiste em falar que vai ter uma tribulação, pés, prós, não sei o que, etc. E como eu acabei de mostrar aqui nesse vídeo, não tem nada na grande tribulação que se refira a 2000 anos depois. Todo o contexto, tudo que Jesus falou ali, gira em torno daquela geração e daquele povo, de quando ele viria, não voltaria, de quando ele viria em juízo. Conforme ele mesmo disse, não passará esta geração sem que todas, não alguma, todas essas coisas aconteçam. Se você crê que Jesus não mentiu, então você tem que admitir que ele veio naquela geração. Agora, se ele não veio, se para você ele não veio, então quem que julgou Jerusalém? E por que ele falou tantas referências de que veio? Fica aí uma questão para vocês analisarem, ok? Obrigado por ter assistido, espero que tenham gostado. Paz a todos, até a próxima.